Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, no caso, mais um vídeo aqui do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai ter aqui um vídeo relativamente curto, mas muito importante para você que vai fazer o Enem. Nesse vídeo estarei listando para você, na minha opinião, quais são os 5 exercícios de matemática do Enem PPL de 2022 que eu, na minha concepção, considero mais fáceis. Por que esses exercícios são importantes de serem destacados? Porque exercícios como esse você não pode errar na prova. Tá? Por quê? Por que não pode errar? Quando você erra exercícios fáceis, isso prejudica o seu tri. E prejudicando o seu tri, obviamente, isso vai afetar a sua nota. Por esse motivo, eu estou listando esses 5 exercícios para você, para que você revise, entenda e pratique muito. Praticando muito, obviamente, isso vai afetar positivamente na sua nota, certo? Então, sem enrolação, vamos agora entender quais são os 5 exercícios que são mais fáceis na minha concepção do Enem de 2022 PPL. Então, vamos lá, pessoal. Eu peguei aqui a prova amarela, então a ordem aqui das questões é na prova amarela, tá? Então, fica muito atento quanto a isso. A primeira questão, eu não vou ler o enunciado em si, porque o objetivo aqui é só a gente entender como que é a questão, como resolver ela e de que tipo de assunto que ela é. Então, essa questão aqui que a gente tem, a questão 137, ela é uma questão que envolve equações de primeiro grau, tá? Então, equação de primeiro grau, certo? E além disso, ela envolve também a questão de razão, tá? Você vai ter esses dois conceitos aqui nessa questão. O que você precisa fazer nela? Nela, você vai querer encontrar qual que é o valor de D, considerando que o diâmetro médio das hemácias vai ser dado por isso daqui, e o valor que a gente tem de diâmetro é esse cara aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter 7,8 vezes 10 na menos 6. Isso aqui vai ser igual a 78 sobre D. E o que a gente quer fazer aqui? Encontrar quem que é o D. Então, eu vou isolar ele. Eu vou ter D igual a 7,78. Aqui eu posso reescrever como 7,8 vezes 10. Por que a gente faz isso? Para conseguir simplificar. E aqui divide por 7,8 vezes 10 a menos 6. O que acontece? Então, esses caras aqui a gente simplifica. 10, propriedade de divisão de frações, no caso, propriedade de divisão de potências. A gente vai manter a base, que é 10. 1 menos, subtrai o expoente de baixo, menos 6. Portanto, 10 elevado à sétima. E 10 elevado à sétima é 10 milhões, alternativa D. Então, aqui a gente tem uma questão relativamente fácil. Por que ela não é difícil? Ela pode ser considerada até uma questão média. Eu acho que entre as 5 ela é uma das mais difíceis entre as 5, digamos assim. Mas por que ela é uma questão fácil? Porque o enunciado é direto, tá? O enunciado fala que esse aqui é o valor, o enunciado fala que é essa expressão e a gente quer saber o D. Então, não tem confusão aqui, ele é bem direto. A complexidade maior aqui é fazer essa simplificação. Mas entendendo aqui as propriedades de potência, você resolve facilmente. Então, como o enunciado é curto, como a gente tem poucas contas e são contas de propriedade de potências, não é uma questão muito complexa, tá? Então essa aqui a gente pode considerar como uma das questões mais fáceis do Enem 2022 PPL. A segunda questão mais fácil é a questão 148, tá? Essa questão aqui, ela tem um enunciado um pouco maior, só que o ponto muito importante é que ela já é bem clara. Ela quer saber quem que é a mediana. Então aqui a gente tem um exercício de estatística, certo? A gente tem um exercício de estatística. Por que esse aqui é uma questão fácil? Primeiramente, ela já é direta, ela quer saber quem que é a mediana, e a gente sabe que a mediana vai ser o nosso conjunto de dados aqui, certo? Como a gente encontra a mediana? A gente coloca em ordem crescente e encontra o valor do meio. Ou se for um conjunto de dados par, a gente pega os dois valores do meio. O que a gente faz? A gente conta, então, primeiramente, quantos tem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, como a gente tem 13, é uma quantidade ímpar. Nesse contexto, a gente vai pegar o valor do meio. E o valor do meio é o sétimo. Então, a gente coloca eles em ordem crescente. A gente nem precisa fazer conta. É só contar. No caso, é só fazer aqui. É só fazer a contagem até o nosso sétimo elemento. Então, o menor é o 36. O segundo menor é o 39, depois vem o 45, depois vem o 47, depois do 47 a gente tem o 86
Então, esse aqui vai ser o quinto. Depois do 86, a gente vai ter os 100. Então, vai ser o 110, 6. E o sétimo vai ser o 128. Então, 128 é a alternativa C. Então, ela é de umas questões mais fáceis, porque o enunciado é bem direto, tá? O enunciado é bem direto. A gente não precisa fazer conta, a gente faz apenas uma contagem. E a questão é bem definitiva sobre o que precisa ser feito, encontrar a mediana, tá? Então, não é um enunciado tão grande, não é pequeno, mas não é tão grande. E a questão é bem direta, você não tem nenhuma complexidade de interpretação. Sendo assim, ela pode ser considerada uma questão fácil. A terceira questão mais fácil é a questão 159. A questão 159 também é relativamente fácil. É uma questão que envolve a porcentagem, certo? É uma questão que envolve a porcentagem. O exercício quer saber aqui qual que é a porcentagem que representa o número de alunos matriculados em algum curso extracurricular. E o que ele fala? Ele fala no enunciado aqui de forma bem direta, que 3 em cada 10 estão matriculados em algum curso extracurricular. Então, o que isso quer dizer? 3 em cada 10, certo? Se 3 em cada 10 estão matriculados, eu sei que 3 em cada 10 representa 30%. Se é 30%, alternativa correta, alternativa D. Então essa aqui também eu posso considerar até essa mais fácil, porque a conta é relativamente fácil, você só precisa identificar que a nossa quantidade é 3 em cada 10 de língua estrangeira e aqui também de língua estrangeira. Então 3 em cada 10. Eu sei que 3 em cada 10 representa 30%. Feito isso, a gente tem a alternativa D. Então ela também é um assunto fácil, que é um assunto de porcentagem. É um enunciado curto. São pouquíssimas contas, ou nem conta é, só você interpretar. Então, por isso, como ela é uma questão bem direta, enunciado curto e um comando relativamente direto, nós não temos grandes complexidades. Por isso que ela pode ser considerada uma das questões mais fáceis. A quarta questão mais fácil é a questão 171. Ela também é uma questão que envolve porcentagem. O que ela quer saber? O tempo de garantia. E a gente sabe que o tempo de garantia, de acordo com o enunciado, vai ser o quê? Vai ser um tempo que não ultrapasse 3% da quantidade de equipamentos. Então, o que a gente vai ter que fazer nessa questão? A gente tem que identificar quanto que representa 3% dos equipamentos. Então, 3% de total, que é 400. Então, 400. Isso aqui vai ser 3 vezes 4, 12. Ah, Eduardo, por que 3 vezes 4? Porque a gente tem 0 cancela com 0, 0 cancela com 0. 3 vezes 4, 12. Então, eu sei que o máximo de equipamentos que pode ter garantia são 12. Então, se eu contar, como já está em ordem crescente, 5 com 7 dá 12. Se 5 com 7 dá 12, o máximo que a gente pode ter de tempo de garantia é 3, que no caso vai ser a alternativa A. Então, essa aqui é uma questão também bem fácil, tá? Porque as contas são poucas, ela é mais uma questão de interpretação. A única conta que você tem que fazer aí, basicamente, é 3% de 400, que é o nosso total, e após isso você identificar até onde a gente vai ter 12 equipamentos. Assim a gente identifica que é até o mês 3. Então, ela também é uma questão bem direta, o enunciado é curto e também não são contas muito complexas, por isso que a gente pode considerar ela uma das mais fáceis da prova. E a quinta questão mais fácil é a questão 172. Essa questão, ela quer saber a distância do ponto de partida a cada um dos semáforos. Então, a gente tem 3 semáforos, S1, S2, S3. Qual que é a complexidade dessa questão? Que ela é uma das mais fáceis. Essa questão você não precisa fazer conta. E a complexidade dessa questão é interpretar gráfico. Então, é justamente isso. O que eu sei? Eu sei que a gente tem um gráfico de tempo, certo? E aqui a gente tem um gráfico de distância. O que vai acontecer? Quando a distância não evolui, é porque ele está parado. Se ele está parado, ele está no semáforo. Então, a gente quer saber a distância do ponto de partida, que é aqui, até cada semáforo. Então, se eu observar, aqui eu tenho um semáforo porque parou, aqui eu tenho outro semáforo porque parou e aqui tem outro semáforo porque parou. Para eu saber a distância, basta eu identificar aonde que ele parou. Aqui parou no 4, aqui parou no 8 e aqui parou no 10. Sendo assim, as distâncias são 4, 8, 10, a alternativa D. Então, é uma questão com enunciado curto, é só interpretar gráfico, não precisa fazer conta e, logicamente, ela pode ser considerada uma questão fácil.
Pessoal, uma coisa muito importante aqui antes da gente finalizar. Não quer dizer que porque é uma questão fácil, que a gente pode considerar ela a questão mais fácil da prova. Quando a gente se refere a uma questão fácil, a gente está querendo dizer que é uma questão que a maioria das pessoas vai acertar. E quando a maioria das pessoas acerta, o TRI vai considerar ela uma questão fácil. Então não quer dizer aqui que eu não consegui resolver, então não é que eu não sou inteligente. Não quer dizer isso. O que eu estou querendo dizer aqui é quais questões provavelmente a maioria das pessoas vai acertar e, consequentemente a isso, ela vai ser considerada uma questão fácil, tá? O TRI vai considerar ela uma das questões do grupo de questões fáceis. Então, por isso é muito importante que você tenha em mente qual que é o padrão de questões que as pessoas mais acertam. Geralmente são poucas contas, geralmente são enunciados mais curtos. Essas questões que têm poucas contas e enunciados mais curtos e são questões diretas que você não precisa ficar fazendo muita volta para resolver, são as questões mais fáceis da prova, segundo o TRI. E esse tipo de questão é muito importante que você trabalhe para não errar. Obviamente você vai trabalhar todas para não errar, mas que você não erre essas, porque errando essas questões você pode prejudicar o seu TRI, tá? Não precisa pensar nisso na prova, mas durante seus estudos é interessante que você analise isso e pratique muito essas questões, porque são questões muito importantes na prova, tá? Então, por isso, eu separei aqui 5 questões para você. Então é isso, pessoal. Se você ficou com uma dúvida, o enunciado de cada uma dessas questões completo você encontra aqui no canal. E se você ficou com dúvida, pode entrar lá no nosso grupo de matemática, nossa turma de 2023 de matemática, para você tirar todas as suas dúvidas sobre matemática, onde eu vou ajudar você sobre a matemática do Enem de 2023 e também outros vestibulares. Então entra, que eu tenho certeza que eu posso ajudar você a alcançar mais de 800 pontos em matemática no Enem. Obviamente não esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim eu possa continuar ajudando você. É rapidinho, não te custa nada e ajuda muita gente. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço, valeu e até a próxima.